Hebreus capítulo 13, verso 8, nos diz o seguinte. Pode assentar no teu lugar. Hebreus capítulo 13, verso 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu vou falar de novo para ver se vocês conseguem pegar esse negócio que está escrito aqui. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Paulo está escrevendo para a igreja. Para nós, Paulo está escrevendo. E ele está dizendo: vocês ficaram surpresos, admirados, perplexos, estremecidos com tudo que eu falei a respeito de Jesus, com tudo que a palavra narra a respeito desse homem, que quando passava na vida de alguém, a vida dessa pessoa era instantaneamente, automaticamente, na mesma hora, transformada. Esse homem que bastava uma mulher que padecia 12 anos de uma doença tocar na orla dos seus vestidos com fé, para que a história da vida dela fosse transformada. Esse homem que um cego, ainda que tivesse nascido nessa condição e vivido toda a sua vida cego, com um pouquinho de lama nos olhos, voltou a enxergar. Este homem que desafiou a religiosidade do teu tempo. Esse homem que confrontou coisas que estavam estabelecidas há milênios pela religião. Aleluia. Esse homem que, quando precisou de dinheiro para pagar imposto, disse para Pedro: pega um peixe ali, dentro da boca dele tem para pagar o teu e o meu. Esse homem que, enquanto uma multidão chorava velando o teu amigo, se posicionou na frente do túmulo e disse: Lázaro, saia para fora. Todo-Poderoso Deus. Esse Jesus Cristo, que quando Pedro arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, que estava lá para prender e levar Jesus para a morte, Jesus, diante dos seus malfeitores, restituiu a orelha de Malco. Vocês estão entendendo de quem eu estou falando? Diz assim: graças a Deus. Esse Jesus que, quando uma multidão estava faminta, pegou lá 5 pães, 3 peixinhos e multiplicou, de forma que sobraram cestos e mais cestos, e todos comeram abundantemente. Esse Jesus que, no meio de uma tempestade, dormia tranquilo no barco e com a tua palavra acalmou os mares, os céus e tudo mais que assombrava os seus discípulos. Posso continuar falando aqui, mas agora que você já se lembrou, eu vou ler de novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Queridos, nós precisamos voltar a entender o poder que há no nome de Jesus. Nós precisamos voltar a compreender o tamanho da majestade desse Deus que nós servimos. Se Ele foi capaz de fazer todas estas coisas ontem, a sua situação é maior do que alguma dessas.
para que ele não possa cuidar dela hoje? O teu problema na família, o teu problema no trabalho, o vício que você não consegue desprender, o teu problema na igreja, que você não cresce, que você não crê, que você não tem ânimo, é maior do que alguma dessas tempestades. É maior do que uma cegueira, do que uma doença de 12 anos, do que a morte. Se você me disser que tem um problema maior do que a morte, eu vou dizer que ainda assim Jesus é capaz de resolvê-lo. Há uma história que narra a respeito de um desafio. Um desafio em determinado reino. O rei colocou uma coroa em cima de um poste muito alto, muito alto. Era altíssimo aquele poste. Ele colocou aquela coroa lá em cima, mandou que colocasse lá. E espalhou panfletos por todo o reino, dizendo que aquele que fosse capaz de pegar aquela coroa receberia uma posição de honra naquele reino. Quem fosse capaz de escalar aquele poste e alcançar aquela coroa receberia uma parcela gigantesca daquele reino, uma posição de governo, riquezas. Essa história diz que muitos daqueles cidadãos daquela cidade se reuniam todos os dias e tentavam escalar aquele poste e alcançar aquela coroa para receber o prêmio do rei. E enquanto eles estavam subindo, os outros que estavam assistindo começavam a desencorajá-los, dizendo: você não vai conseguir, isso é muito alto, todo mundo já tentou. É impossível, é impossível, é impossível. Alguns chegavam até a metade, outros subiam um pouquinho mais, outros sequer tinham coragem de subir. No entanto, determinado dia, alguém que era desprezado ali naquela cidade surgiu com um panfleto na mão diante daquele poste, olhou para cima, viu a coroa, deu aquela batidinha na mão. Imagino que, como a gente vê nos filmes aí, né? Deu aquela cuspidinha, puxou a calça para cima, agarrou naquele poste e começou a subir. Quando ele colocou a mão no poste, magrelinho, insignificante, todos olharam para ele e começaram a rir. Como quem disse: o que esse doido está fazendo? Quem ele pensa que é? E ele começou a subir. Um quinto. Foi subindo mais um pouquinho. Foi subindo mais um pouquinho. Daqui a pouco começou a juntar um monte de gente em volta do poste. E eles começaram a gritar: sai daí, você não vai conseguir, isso é impossível, você vai cair. Todos gritavam, desencorajando aquele menino, como quem diz: isso é muito maior do que você. A história conta que, para surpresa de todos que estavam ali naquela cidade, naquela praça, diante daquele poste, esse menino magrelinho, insignificante, chegou até lá em cima, alcançou a coroa. E agora aquele que era insignificante passou a ter uma posição de governo no reino. Todos na cidade ficaram perplexos, abismados, ficaram sem conseguir entender o que estava acontecendo. E perguntavam um para o outro: como que ele conseguiu?
todos os homens fortes, guerreiros da cidade, lutadores, atletas, tentaram e não conseguiram. Agora, esse magrelo, alcança a coroa, alcança, recebe a recompensa. O rei recompensou aquele menino. E quando também curioso para saber por que só ele tinha conseguido, perguntou para ele qual era o segredo, qual era a diferença. Através de sinais, aquele jovem respondeu para o rei que a diferença que tinha feito ele conseguir é que, ao contrário de todos os outros, ele era surdo de nascença. E enquanto todos da cidade que tentaram cumprir aquele desafio ouviam as críticas dos outros, ouviam as palavras de desencorajamento, as palavras de desânimo, as palavras que colocavam para baixo, as palavras que queriam derrubar e por isso desistiam antes de alcançar, ele era surdo e não era alcançado por essas palavras. Moral da história: o reino de Deus tem uma coroa posta para cada um de vocês à disposição. Posso ouvir um glória a Deus aí? O Todo-Poderoso Rei tem uma posição no governo dele estabelecida para mim e para você. Posso ouvir um glória a Deus aí? No entanto, há um caminho a ser trilhado até que você consiga alcançar esta posição, até que você tenha acesso, Verinha, a esse lugar, a essa herança, a essa recompensa. Se você simplesmente olhar para esse caminho, talvez você sequer comece. Se você simplesmente ouvir as palavras que os outros que não entendem, no meio do caminho dirão para você, você não alcance. No entanto, preste atenção. Tem coisa na tua vida que você acha que é um problema, que é uma dificuldade, que é uma deficiência, mas que foi autorizado por Deus para te levar até o lugar que Ele quer que você chegue. Para muitos, não ser capaz de ouvir era uma maldição na vida daquele menino, na vida daquele jovem, na vida daquele magrelo. No entanto, na história dele, aquilo que era dificuldade foi o que fez ele ter acesso ao que nenhum outro daquela cidade teve capaz de ter. Se nós entendermos o poder e a posição de Jesus nas nossas vidas, nós nunca mais murmuraremos. Se nós entendermos a posição e o amor que Jesus sente por nós e a posição dele nas nossas vidas, nós nunca mais daremos ouvidos a essas vozes que só querem nos fazer parar. Se alguém disse para você que você era incapaz, se alguém disse para você que o processo era muito difícil, se alguém disse para você que você não ia suportar, se alguém disse para você que você não ia chegar, meu irmão, no nome de Jesus, Espírito Santo, cale essas vozes nessa noite. Pai, ainda que o Senhor não cale essas vozes, feche os nossos ouvidos para elas. Aleluia. Fique de pé no teu lugar. Já vamos encerrar.
o texto que nós lemos hoje, Mateus capítulo 7, nos diz que quem ouve estas minhas palavras, a partir do verso 24, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Você que saiu da tua casa para vir a esse culto nessa noite, esperando ouvir uma palavra que tocasse o teu coração, querido, deixa essa palavra tocar o teu coração nessa noite. Permita que o Senhor confirme no coração de cada um de vocês que a ventania, que o temporal, que a chuva, que a enchente, que tudo isso, que qualquer situação na tua vida, que é a surdez daquele menino, não serão capazes de derrubar o que o Senhor estabeleceu para a tua vida. No nome de Jesus eu profetizo que nada será capaz, a não ser você mesmo. Nada e nem ninguém será capaz de te separar do que o Senhor separou, do que o Senhor preparou para você. Feche teus olhos nessa noite, comece a falar com o Senhor. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, entramos agora, Pai, na tua casa, na tua presença, na sala do trono, na sala da glória, na sala da graça, na sala do tesouro, na sala da coroa. Oh Deus, faça a tua igreja contemplar, nos permita ver, nos permita enxergar, nos permita sentir, ó Pai, a tua graça, o teu abraço. Senhor, eu gosto de pensar, ó Pai, que a tua graça é algo tão glorioso. É tão glorioso, Pai amado, que toca todos os nossos sentidos. Aleluia. A tua glória, Pai, tem cheiro. A tua glória tem temperatura. A tua glória tem voz. A tua glória tem tato. A tua glória nos toca. A tua glória, Pai amado. Oh Senhor, traga o teu Espírito nessa noite, Pai, com uma injeção de ânimo na vida da tua igreja. Se disseram que qualquer um aqui ia parar, ó Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo está firme na mente e no coração dele agora, você não vai parar. Aleluia, nos envolva, Pai, nos mude, nos toque, nos encha. Ah, Senhor, aleluia. Honra, glória, força e poder. Mais uma vez, diga, levante suas mãos. Santo, não há outro como tu.
no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu reino, Deus, não nos exclui. O Teu reino tem uma parcela separada para cada um de nós, ó Pai. E que nessa noite, Deus, aqueles que não tinham ainda se tocado disso, caiam para si, Pai. Caiam em si de que foram chamados para ocupar uma posição no Teu governo. Que nós possamos assumir de novo, Pai amado, em nome de Jesus, o processo, a caminhada, a escalada que nos levará até essa coroa. No nome de Jesus, ó Deus, que situação nenhuma, que tempestade nenhuma, que dificuldade nenhuma, que voz de desânimo nenhuma, que levante do inferno nenhum possa nos parar, possa nos calar, possa nos abalar, possa nos estremecer. Toque de novo, faça outra vez. Olha, ouça e morrer. Aleluia, aplauda a presença do Senhor. Glória a Deus.